Amados irmãos, vamos dar continuidade ao estudo deste livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança, do irmão Pedro Dong, e vamos entrar agora no capítulo 2, a única linha ministerial. O Ministério da Nova Aliança ele é único e tem um objetivo grandioso, que é, por meio da igreja, realizar a vontade eterna de Deus. Nós não temos poder em nós mesmos, em nosso ser natural, para cumprir com essa incumbência. Todo o poder é de Deus. E a igreja utiliza essa força operante do poder de Deus para lutar pelos interesses divinos. O Ministério da Nova Aliança ele foi iniciado pelo Espírito e o seu primeiro ministro foi o Senhor Jesus. Seu ministério começou com seu batismo. Em Lucas capítulo 3 nós lemos: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. O Espírito desceu sobre ele e Deus deu testemunho perante todos de que Jesus era o Cristo, o ungido, o Messias que haveria de vir. Jesus, o Filho enviado de Deus, recebeu um ministério. Ele foi um instrumento para fazer a vontade de Deus. E Deus também deseja nos usar como instrumentos na atualidade. E como tais, devemos trabalhar para realizar a sua vontade e não a nossa própria vontade. Assim como Jesus, precisamos nos engajar para cumprir o seu querer. Jesus escolheu 12 discípulos para dar continuidade à sua obra. E os apóstolos foram fiéis ao ministério da Nova Aliança. Eles são um modelo para nós, pois estavam engajados, comprometidos e com foco nesse único ministério. Para fazermos a vontade de Deus, levando adiante esse ministério, precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, a humildade, a unanimidade com o Pai e também buscar nada fazer por nós mesmos, mas seguir fielmente a palavra profética, tendo prontidão em praticá-la. Veja, a bênção do Senhor repousa sobre aqueles que praticam a palavra profética. Deus chama e envia seus servos e confirma a obra destes por meio de sinais e prodígios. O enviado de Deus se caracteriza por não buscar fazer a própria vontade e por não testificar a seu próprio respeito e também por não aceitar testemunho humano. É o Pai quem dá testemunho e confirma as suas obras. A obra do Filho foi aprovada e Jesus foi recebido na glória. Aleluia! O Senhor foi recebido na glória. E hoje ele está assentado à destra da majestade, acima de todo principado e potestade. O Senhor ele está intercedendo por nós, os seus servos, e nós somos supridos pelo Espírito que dá vida, para que, na igreja, mediante a força operante do poder de Deus, possamos levar à frente o único ministério da Nova Aliança. Os apóstolos oraram, e no dia de Pentecostes foram revestidos com o poder do Espírito Santo para testemunhar do Senhor e pregar o Evangelho em toda a terra. Ao crer, recebemos salvação, remissão de pecados e nossa língua foi desatada para invocar o nome do Senhor, anunciar o Evangelho e orar pelas pessoas. Ao sair às ruas, diga às pessoas: posso orar por você? E veja o agir do Espírito na vida dessas pessoas. Pois, amados irmãos, não é por força e poder humano, e sim pelo Espírito, mediante a fé que sinais e prodígios são produzidos. Pedro, com ousadia, cheio do Espírito, anunciou o Evangelho e muitos se converteram e foram batizados. Nos dias atuais, Deus também deseja fazer grandes coisas por nosso intermédio. Nós temos o mesmo poder e o mesmo Cristo dos apóstolos. Pedro e João oraram no nome do Senhor Jesus e um coxo de nascença, alguém que nunca havia andado, foi curado por Deus. Logo, até os judeus mais descrentes se encheram de admiração por causa dos prodígios operados por Deus pelas mãos dos apóstolos. Com isso, levantou-se perseguição contra os apóstolos, pois os líderes do Sinédrio, enciumados, proibiram os apóstolos de anunciar o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João não se amedrontaram. Amado irmão, não se atemorize diante das tribulações e obstáculos, mas seja fiel ao encargo do Senhor. Aquilo que o Senhor confiou, busque praticar.
e aproveite todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 6, vemos que para preservar o ministério da Nova Aliança, nós precisamos dar ênfase, dar prioridade em nossa vida à palavra e à oração. E os capítulos seguintes narram que a perseguição se acirrava em Jerusalém. Contudo, a igreja crescia em número e o evangelho se espalhava por outras cidades. Até mesmo muitos fariseus abraçaram a fé. Entretanto, com isso, o judaísmo permeou a igreja e a liderança de Pedro perdeu força. E o Espírito não teve mais caminho em Jerusalém, pois os judaizantes eram zelosos da lei em detrimento do desfrute do Espírito. Irmãos, nós não estamos no ministério da lei, nós estamos no ministério do Espírito. A lei servia como tutor para conduzir as pessoas a Deus por meio dos mandamentos até que Cristo viesse. Nós não estamos sob a tutela da lei, nós somos da fé. Nossa raiz está em Abraão. Quando Deus preanunciou que justificaria todos os gentios, Abraão creu, recebendo a justiça que vem pela fé. A bênção de Abraão em Cristo chegou até nós. O Espírito prometido chegou até nós. Como o propósito de Deus não poderia ser frustrado, então o Espírito ele encontrou pessoas fiéis ao ministério da Nova Aliança para continuar a única linha ministerial iniciada pelo Senhor Jesus. Assim, o Espírito deu prosseguimento ao cumprimento da vontade de Deus por meio de um novo começo em Antioquia. Amado irmão, perceba, você está no único ministério da Nova Aliança, vivendo um momento muito especial, onde temos o privilégio de cumprir a vontade eterna de Deus e encerrar essa era trazendo o reino de Deus de volta à terra. Agarre-se a essa oportunidade e exerça sua função como ministro da Nova Aliança. Louvado seja o Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre todos vocês. Amém.